Bom dia, bom dia, bom dia. Gabriel, Marina, João, Bom Pablo, dia. Carol, Yasmin e Gui, bom dia. Bom dia. Isso aí. Galera, vamos começar então, né? Hoje é um dia bastante turbulento, assim, tá? A gente teve problema na sala ali. O Zoom, ele tem uma parada que de tempo em tempo ele pede uma autenticação na conta, essas que são pagas, uma autenticação da senha, cara. E aí, só que é o seguinte, só que tu precisa ter acesso ao e-mail. E eu não estava conseguindo acessar o e-mail, daí sabe aquela coisa que tu arruma um negócio, daí estraga o outro, daí tu arruma um negócio, estraga o outro, e aí eu digo, tá passando o tempo e tu não consegue resolver. Aí eu digo, será que eu não tô lembrando a senha do e-mail? Daí liga pro Guilherme, ele tá dando aula, daí não sei o que, daí pipipi, daí papapá, papapá. Digo, bom, vamos recorrer a um plano reserva aí, um plano emergencial, que foi pegar a sala emprestada da Kim do Meet para resolver o pessoal do espanhol. Aula que vem, amanhã, já está tudo normalizado, a gente já está no processo normal. O importante é que vocês não perderam aula. Da mesma medida, o Vandão teve uma renga de última hora, precisou de substituição, daí sempre eu, que estou mais liberado nas manhãs, eu substituo. Para mim é ótimo, porque eles sempre têm como desdobrar os conteúdos, né, com a carga horária deles. Nós da filosofia, que sempre temos problema de carga horária, porque é filosofia e sociologia, então eu aproveito para desdobrar melhor os conteúdos, né, no que se apresenta para a gente. Dizendo isso, eu quero parabenizar a iniciativa de vocês. A Carol me procurou outro dia, disse que vocês tinham combinado aí de ter grupos de estudos no sábado, talvez não todos, mas um grande número de alunos aí se reunindo, e isso é muito louvável, gente, por múltiplos motivos. O primeiro deles é, evidentemente, agregar conhecimento e conteúdo, né? Porque a sala de aula tem dessas coisas, a sala de aula é um espaço fluido, né? Ela é a sala de aula não é uma mobília, né, em que o professor tem a locução do conteúdo e o aluno tem a absorção do conteúdo. Essa capacidade de cambiar os processos de educação é que é muito legal da sala de aula. Então, você se reunindo, criando ambiências de estudo para vocês, criando possibilidades de vocês de se desempenhar e tal, é muito legal. Tá? Então, parabéns pela iniciativa. Não só é algo que agrega a conteúdo, mas também desenvolve outros elementos em vocês, né? Sociabilização, a capacidade de alguns de vocês um pouco mais se perceberem como professores ou lecionadores, ou mesmo na troca de conteúdos, só faz vocês crescerem. Então, podendo se engajem, faz toda a diferença, tá? Gente, aula passada a gente fechou o principal nome da abertura da modernidade, aqueles vácuo de espaço-tempo chamado Renascença, né? Um band-aid de espaço-temporal. E aí agora eu vou num outro personagem que eu dava ele na aula, ele nunca foi prestigiado, eu parei de dar ele porque ele não estava no programa, e quando ele não estava no programa, ele apareceu na prova. Parece que é implicância, assim, por vezes das bancas, né? Ou teste para cima da gente, e aí eu retomo então, que é o Michel de Montaigne, tá? O Michel de Montaigne é um personagem bastante curioso da nossa filosofia, porque ele se ocupa de uma preocupação que a Renascença não estava muito preocupada, que é vamos dizer assim, uma preceptação do conteúdo existencialista. Né? A gente viu, antes da Renascença, teve a Idade Média, e antes da Idade Média, teve o que a gente conheceu como helenismo, que já tinha uma preocupação existencial, ao passo em que a grande preocupação dos helênicos era, de fato, a minha relação com a vida, com a felicidade, com a normatividade, né, as regras, a ética e tal, e como isso me levaria ao arcabouço de uma vida realizada. Bom, isso ficou completamente lateralizado na Idade Média, ao passo em que tudo se resolveu pela vontade divina, né? Não tenho domínio da minha própria vida, tudo é a responsabilidade de Deus, Deus é o programador da minha existência, e aí a Renascença retoma uma concepção clássica e volta a descentralizar essa ideia teocêntrica, coloca o homem no centro da análise da antropologia, e nisso Michel de Montaigne, um francês, né, vai se ocupar da relação do indivíduo com ele próprio. Tá? É um conteúdo muito denso, tem uma obra do Michel de Montaigne que ela é base para o pensamento existencialista moderno, que a gente vai ver na frente ali, com nomes de vulto como Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Edmund Husserl,
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, entre outros nomes, tá? Mas esse cara, ele é o primeiro grande rompante. Então, o que ele faz? Ele pega numa mão no passado Sócrates, coloca Sócrates numa mexida com o helenismo, reconcebe essa ideia existencial e serve de patamar de influência para os que virão depois, bem depois no caso, tá? Esse cara é oriundo de uma família muito rica, e o pai dele faz uma parada muito interessante na época. O pai dele meio que empresta o filho, tá? Ele cede o filho, ele envia o filho para viver com famílias de camponeses no interior da França, para que ele entendesse alguns dos valores da vida além do dinheiro. Olha que curioso isso, assim, né? E que pouco comum, porque a família era muito rica mesmo, gente. Tão rica que quando os pais morrem, ele herda tudo, ele herda um castelo e ele mora sozinho. E é isso que vai fazer com que ele se ocupe de se analisar, né, a existência do ser humano como um indivíduo sozinho, isolado, solitário. Né? Imagina tu num castelo, nós estamos ali na saída da Idade Média, tu morando num monstruoso de um castelo, sozinho. Né? Mas é um cara que, né, completamente erudito, com os melhores ensinamentos da elite econômica e social da França, em que pese ter vivido um trecho da sua pré-adolescência e adolescência com gente pobre, com camponeses, com gente humilde do campo, do universo rural. Ele também integrou o parlamento francês, né? Ele foi um profícuo nome do parlamento francês, mas não foi uma carreira política planejada, foi um cargo herdado, né? Porque há transferência de cargos no parlamento, e como o pai era enfim, um cara influente economicamente, ele acabou herdando, tá? Depois ele vai tentar, ele tem um cálculo renal, né? Veja bem, a mesma doença que o Guilherme teve agora há pouco, né? E ele vai buscar a cura para isso, e ele torra uma grana tentando encontrar os melhores médicos que, enfim, resolvessem essa dor dele e tal. Ele volta tentando encontrar um motivo, volta para Bordeaux, né? Na periferia francesa, assim, na região metropolitana francesa, vamos dizer assim, e ele volta tentando encontrar um motivo para a existência, porque ele pensou o seguinte: eu tive muito dinheiro, não tem nada que fazer com esse dinheiro. Eu me envolvi com a política, não me deu a resposta que eu queria. Eu fui curar minha doença, até deu certo. Não se sabe nunca, até hoje não se sabe se ele realmente encontrou uma solução que, né, resolvesse, ou enfim, mas o fato é que ele conviveu com ela ou resolveu ela. Só que ele volta para a cidade dele e ele quer achar um motivo para continuar existindo. E tudo isso que eu estou falando, vocês têm que assimilar como incremento, né, da sua filosofia. E aí ele decide, então, que ele assumiria, quando convidado, o comando da prefeitura de Bordeaux. E aí isso retoma ele para se importar com o coletivo. Olha só, o indivíduo que está se preocupando com o isolacionismo, com a solidão, foi entender a realidade de camadas diferentes da sociedade, de nichos diferentes da sociedade. Ele tentou, vamos dizer assim, alimentar a sua solidão, se preocupando com pessoas que não a sua própria família, que não o seu próprio eu, que não as pessoas da sua casta social, porque ele percebeu que a vida não tinha muito sentido, né? Uma vez que ele era um cara muito solitário, tá? Ele fica um tempo nessa e depois ele se isola, e aí sim ele vai morrer no isolacionismo, tá? Mas enfim, o grande lance dele está nessa preocupação sobre o que alimenta o nosso eu existencial, né? Então ele percebe que uma das coisas que metrifica a nossa vida é a necessidade de aprovação do outro, né? Ele chama do francês, na tradução literal, de colega, mas colega aqui não é um colega de colégio, de escola, de faculdade, de cursinho ou de trabalho. Colega é o outro, tá? Pode ser assim. Então, desejo de aprovação do outro. O colega aqui é sempre a pessoa que está num patamar semelhante ao seu, num ambiente compartilhado ao seu. Então, se eu estou dentro de casa, eu quero aprovação da minha família. Se eu estou num relacionamento, eu quero aprovação do meu cônjuge, da minha cônjuge, do meu namorado, namorada, marido, esposa, etc, etc, etc. Se eu estou na escola ou na faculdade, eu quero aprovação dos colegas e do professor. Se eu estou no trabalho, dos colegas de trabalho e do chefe. Enfim, eu sempre preciso que o outro chancele a minha atitude e que isso tonifique a existência. E aí vem duas circunstâncias somatórias que elas não necessariamente estão
nesse alimento metafísico e material do desejo de aprovação, mas são coisas daí agora materiais, que é a riqueza e a posse, né? Essas duas coisas, elas fazem com que a gente busque sempre nelas o fim, a finalidade. Claro, ele não é um cara que está fazendo uma análise econômica, como a gente vai ver depois em Weber, Marx, em Bakunin, em tantos outros nomes, que já vão falar dessa insurgência do capitalismo. Perceba que a gente já passou pelo metalismo, mercantilismo, o capitalismo logo vai se tornar essa grande estrutura vigente, né? Mas já dava os seus bufos de riqueza e de posse como algo consagrador da existência humana, por assim dizer. Só que ele percebe, na sua vida isolada, que ele tinha muito dinheiro e muita posse, e que não fazia diferença. Mas que para as pessoas aquilo, invariavelmente, os diminuía e não os melhorava. Quando ele diz diminui, não é que te faz pouco, é que te faz menos. Tá? Ou seja, eu posso ter muita grana, e quanto mais grana eu só tenho grana. E talvez as pessoas se aproximem de mim só pela grana, ou pelo que representa ter essa grana, e não necessariamente por quem eu sou, ou se importem com o que eu sinto. A mesma coisa a posse. O cara pode querer estar comigo porque a minha casa é legal, porque o meu jet ski é legal, porque a minha lancha é legal, porque, enfim, o meu camarote é legal, mas não necessariamente ele me vê como um elemento necessário para a sua realização, para a sua vida, para a sua qualidade de vida, para os atendimentos das suas necessidades existenciais. E o mesmo vem a necessidade de aprovação do outro. Ao fim e ao cabo, a gente fica viciado nisso, né? Como se a gente sempre precisasse provar algo para alguém, e isso não existe, né? Você não precisa provar nada para ninguém, você precisa cumprir as suas experimentações. É meio como tentativa em erro. Tá, ok. Essas coisas não são legais. Necessidade da aprovação do outro, se preocupar com riqueza e posse não é legal. Porém, ele percebe que a gente não tem como abandonar isso. Não tem como tu não... Vamos lá, eu não quero ser rico, gente. Eu não quero, não, quer dizer, querer todo mundo quer, mas eu não faço nenhum corre que me permita cogitar um dia ser rico. Rico é uma palavra muito forte. Mas eu quero ter qualidade de vida. Eu trabalho para isso. Vocês, alguns já também. Outros estudam para terem a qualidade de vida. O fato é que a gente busca sempre um patamar além do que a gente tem. E isso vai ser calibrado pela posse, né? Então, eu vou buscar uma casa boa e melhor do que a que eu tenho, uma viagem que me satisfaça, comidas legais, passeios legais, enfim, eu vou me apoderar, eu vou tomar como posse, com base na riqueza, de coisas que me calibrem, que me melhorem. Assim como para isso eu vou precisar da aprovação de alguém. Meu chefe vai ter que gostar do meu trabalho. Meus colegas vão ter que gostar de mim, porque se eles não gostarem de mim, eles vão me rejeitar, e me rejeitando eu vou desempenhar menos, ou eles vão me boicotar, ou eu não vou me sentir à vontade, e não adianta eu ter tudo isso se não é para ter a aprovação dos meus amigos, enfim, essas coisas, elas são inegavelmente pertencentes a gente. Então ele diz, não dá para renunciar, não dá para você ser um ascético, como os gregos diziam, né? Que você rejeita a necessidade de posse e riqueza e vive de vento, que você rejeita a necessidade do convívio social e vive isolado numa montanha, não dá. Mas dá para você praticar o desprendimento. E aí vem a primeira lição de Montaigne, se vocês quiserem anotar, o desprendimento é a solução para as mazelas da existência humana. É óbvio que ele não tirou isso da cartola, isso aí é uma influência forte do pensamento oriental, se vocês forem ver o budismo, o hinduísmo, o taoísmo e outras conexões filosófico-religiosas, elas pregam o desprendimento, né? Então, assim, como é que eu posso dizer assim? Você conseguindo praticar o desprendimento, você quebra as amarras, né? Você se libera de uma escravização do campo moral. Chegou até a propaganda do LX desapega, desapega. Daí se chegou aí, tem aquela parada, né? Os caras nos ouve, nos lê, e isso fala um pouco sobre posse também de um outro prisma. Tem um pensador oriental coreano da Coreia do Sul, eu nunca lembro o nome dele, daqui a pouco vem na cabeça. Os nomes orientais são mais complexos, né? Mas ele fala muito sobre isso, sobre o quanto nós não dominamos mais as máquinas já no início do século XXI, ao passo em que nos passa uma sensação de domínio. Fala muito sobre necessidade de aprovação, né?
somos completamente reféns das máquinas hoje. Somos escravizados, não do campo moral, mas do campo intelectual. Agora eu estava vendo, e eu não sabia que as pessoas faziam isso, eu estava lendo no Twitter agora, e se algum de vocês faz, por favor, não se ofenda, mas as pessoas veem série no 1.5, no 2, e vídeos no YouTube, palestras e coisas. Tipo, esse aceleradinho do áudio do WhatsApp, né? O acelerado eu às vezes boto, porque mais ou menos já sei o conteúdo, porque é um bifão ali para tu ler, para tu ouvir. Mas, gente, a experiência com uma obra artística, tu vai acelerar, qual é a necessidade disso? Qual é a tua capacidade de envolvimento com algo que tu quer que termine logo, né? Então, é uma coisa um pouco emblemática do nosso tempo, o quanto nós ficamos reféns da celeridade, desse liquidismo baumaniano, né? A ponto de não querermos mais saborear a experimentação, né? Não. Nós simplesmente queremos que tudo chegue ao final. Eu entro na aula querendo que ela acabe. Eu ouço o áudio querendo que ele termine. Assiste o filme pulando. Essa é uma outra coisa, eu jamais conseguiria, Gabriel. Ou tu quer ver uma coisa que eu nunca consegui entender, Gabriel? Vou te contar uma agora, mas isso desde piá. Alguns amigos iam jogar um jogo de videogame e eles pesquisavam qual eram as manhas para evitar certas fases, para pular, para qualificar o personagem, para ele ficar imbatível. Qual é a graça, então? Qual é a graça de tu parar ali e ficar ali daqui a pouco naqueles jogos que tu tem que descobrir o cenário, que ali vai ter algum segredo, que tu vai ter que... Acho que esse é o lance, né? De tu mexer nessa experiência, mesmo que ler um livro, tu pegar o livro aqui e tu pula para o final, lê o final, depois tu volta a ler um pouco no início, lê um pouco no meio. Eu li um livro. Não, tu não leu um livro, tu não se envolveu com a experiência. E aí é um pouco do Montaigne. Ele dizia que nós éramos escravos do campo moral, emocional e até intelectual dessas situações. Hoje eu digo que nós somos escravos do campo intelectual e do campo funcional, que é o que esse filósofo sul-coreano fala, né? Ele tem uma tese muito legal, que não tem a ver com isso, ao mesmo passo que tem, que ele fala sobre, vamos dizer, a nova fase da luta de classes, né? A luta de classes ela vem desde que o homem começou a se estruturar como sociedade, tá? Então, quando éramos primitivos, não tinha luta de classes, era tudo muito comunal, né? Comunismo, comunal, comum, tudo igual, né? Imagina, o Homem das Cavernas tinha aquela estrutura em que um saía para caçar, o outro cuidava disso, o outro daquilo, não tinha uma questão hierárquica de domínio, dominante e dominado. A partir do momento em que isso se estabelece na sociedade clássica, nós temos o quê? O homem livre e o escravo. Depois nós temos o senhor feudal e o vassalo. Depois nós temos o proprietário dos meios de produção e o proprietário da mão de obra. Mas olha como já eu falei, proprietário da mão de obra, que nada mais é do que o quê? A pura mão de obra, que é peça funcional do proprietário dos meios de produção. Ou seja, o capitalista e o proletário. Não deixa de ser o homem livre e o escravo, o senhor feudal e o vassalo. Esse sujeito sul-coreano novo, esse aí, daqui a pouco eu vou pesquisar o nome dele e vou lembrar aqui. Mas ele diz o seguinte, que hoje, no século XXI, nós somos dono dos meios de produção e o escravo dentro de nós. Ou seja, ao mesmo passo em que todos nós somos escravos de alguma coisa, nós lutamos contra nós mesmos tentando ser donos de alguma coisa. Nós não temos uma natureza. No início do século XVIII, no início do século XVII, na maturação do século XVIII, com toda a força no século XIX e tudo que a gente experimentou, as nossas gerações do século XX e XXI, estava bem dividido. Até o começo do século XXI, o rico e o pobre, o dono dos meios de produção e o proletário. Hoje não mais. Dentro de nós, por exemplo, eu aqui sou funcionário de um lugar, sou, então, a mão de obra, sou o vassalo, sou o escravo do sistema, ao mesmo passo em que todos os dias eu trabalho para ser alçado a uma condição melhor, ser o gerente, ser o coordenador, ser o diretor, ser o prefeito, o presidente, subir sempre um degrau para que tenha abaixo de mim outras situações. Então, o câmbio é ele mesmo, Guilherme, é ele mesmo. O Byung-Chul Han, é ele mesmo. Nunca que eu lembro o nome desse cara. É esse o cabeça. Ele é sensacional, tem muita coisa boa dele. Tem artigos dele, se você joga o nome dele aí que o Guilherme escreveu. O Guilherme escreveu no... Peraí que eu vou botar aqui. Não acredito, você não entra nessa porra, mano. Não, tá aí.
Aí. Que é o seguinte, escreva o nome dele e bota Eu País do lado, assim, e aí vocês vão ver algumas dos artigos dele bem legais. É um bom cara para se citar em redação, por exemplo. Mas imagina que dentro da gente, então, tem esse desequilíbrio, essa desarmonia, em que nós somos donos e dominados, dominantes e dominados, né? Dentro de nós. Eu sei que eu sou parte da engrenagem, ao mesmo tempo em que eu quero ter o chicote para botar o outro debaixo dele e eu sair debaixo dele. É curioso como isso nos abastece. Bom, tá. Então esse cara, né, tá dizendo para a gente tentar praticar um desprendimento e se soltar dessas amarras. Não é muita preocupação que o Maquiavel tinha, como a gente viu. Aí vem essa citação dele que eu acho muito legal. A fama, perdão, a fama e a tranquilidade nunca podem ser companheiras. Isso é a base dessa sociedade do espetáculo que nós vivemos no século XXI. Vamos lá. Vocês conhecem algum famoso que tem uma vida tranquila, pessoa que está no business? Vamos pegar a vida da Juliette, a tranquila, por exemplo. O que vocês acham da vida da Juliette? Ela pode respirar ou não? Não. Mas pega a Juliette antes do Big Brother. Ela podia passar do teu lado e nem tu saber quem ela era, nem tu se importar quem ela era. Tu nem olharia para ela, talvez. Talvez ela não fosse nenhuma mulher assim atraente como é agora, assim, fisicamente falando. Intelectualmente a gente percebeu pelo programa e agora que ela é muito atraente, né? Interessante para as marcas, para o business. Agora, fisicamente talvez ela não fosse tão atraente, por quê? Porque a fama, ela reveste essa cápsula. Eu costumo perguntar, ontem estava a Anitta, né, toda maravilhosa lá no Met Gala e tal, ontem. Mas e se a Anitta não fosse famosa? E se ela não tivesse naquele vestido? Né? Não. Esse, principalmente, ô Pablo, porque o que é o isolado dele? O isolado dele é ele isolado da estrutura que o rodeia. Mas o universo vai lhe rodear de todas as maneiras, porque vai ter paparazzi, porque ele é um personagem. O homem é o banco do mundo, entende? Então as pessoas vão querer ele. Vai ter paparazzi, vai ter site, vai ter investigador, vai ter anônimos, vai ter tudo, né, em volta dele. Enfim, o fato é que quanto mais você vai para o palco da sociedade, menos você consegue ter um encontro consigo mesmo. Então, qual é que é a solução? Segundo o Montaigne, que ele nos traz num tratado da solidão, não é um livro, é um tratado, caiu na prova, é um tratado em 3 volumes, tá? Ou seja, ele faz tipo uma trilogia de textos, não são livros. Ele prepara uns textões, grampeia, prepara uns textões, grampeia, prepara uns textões, grampeia, e isso tudo forma um livro depois organizado num compêndio, lançado já em 1959, como livro, né? Veja, recentemente agora, nos anos 60. Até então, eram materiais soltos, tá? O que ele diz para a gente? Que quanto mais você está no olho do furacão, no meio das pessoas, no barulho, no balanço, sabe, aquela coisa, menos você se encontra consigo e menos você sabe quem você é. Então, para ter o domínio de si, você precisa da solidão. Aqui ele tonifica a solidão como algo positivo. A importância da solidão é o tema de Montaigne, se vocês quiserem notar. A solidão física. Porque eu posso muito bem estar num ambiente barulhento e tal, e papapai, e correria, e eu estar no estado da apateia. Lembra? Que a gente viu dos helênicos lá, dos estoicos. Eu posso estar down na apateia ali, mas eu não consigo aprofundar a conexão comigo mesmo. Então, se eu praticar aquela apateia de resistir às opiniões alheias, às ações da massa, de não deixar me levar por uma força de empuxo dos movimentos de repetição, dessa coisa de efeito manada, e eu consegui me isolar e me descolar da realidade do movimento coletivo para me encontrar comigo, eu consigo atender o chamado de mim mesmo. É o momento para si, Gabriel. Só que esse momento a gente sempre sabe que ele é importante, mas dificilmente a gente pratica. Dificilmente a gente consegue praticar ele de fato. Porque quando a gente está em situação isolada, a gente acaba hoje, na sociedade moderna, principalmente, não era uma preocupação do Montaigne tão grande, mas hoje o que acontece?
O momento que você está com você mesmo é o momento que você mais é invadido pelas angústias do não fazimento. Ou seja, é quando eu estou sozinha, tomando um banho, deitada, comendo, lendo um livro, que eu penso assim, eu deveria estar produzindo, eu deveria ter entregue o relatório, eu deveria estar estudando, eu deveria ter feito não sei o que para não sei quem, eu poderia estar feito não sei o que, peraí que eu vou pegar o celular e eu vou ver a curtida, e o like, e eu não sei o que. Ou seja, eu preencho e ocupo todos os momentos em que é para eu fazer essa conexão comigo mesmo por uma angústia do que ele chama de fama. A fama aqui não é flashes, né? A fama é essa coisa de precisar estar no olho do furacão, né? Isso acontece muito quando estou tirando 10 minutos para jogar online. É tipo isso, papo. Tipo isso, né? A gente não consegue desconectar das conectividades, por mais paradoxal que seja. Bom, o contágio é muito perigoso nas multidões, ou você imita o perverso ou o odeia. Anota essa frase, é uma citação tremenda. Michel de Montaigne. O contágio é muito perigoso nas multidões, ou você imita o perverso ou você o odeia. Tá aí o fascismo, tá aí o nazismo, tá aí o racismo, o machismo e os ismos completamente cáusticos à sociedade, né? Quando acontece isso, eu compartilho com alguém para a pessoa falar, cara, relaxa, tu já fez um monte de coisa hoje. Pois é, Gabriel, olha que curioso. Tu precisa que alguém te diga algo que tu já sabe. E a gente precisa disso, né? Que alguém chancele o entendimento de nós mesmos. Tu já tinha dito isso para ti, mas se ninguém falar, mano, tu tá no caminho, mano, é por aí, mano, tá certo isso, mano, não sei o quê, tu pira, né? E quando a pessoa fala, tu despressuriza. É interessante isso. Bom, o contágio é muito perigoso nas multidões. Ou você imita o perverso ou odeia. Gente, alguém tem algumas percepções sobre essa frase, perdão? Oi? Eu diria, para mim, pelo menos, isso tem sido um desafio desde o início do ano passado, me manter mais neutro com relação a certos debates que acontecem na esfera social, porque muitas vezes nem um lado nem outro me servem daqueles que estão atuando de forma mais intensa, então me manter mais neutro de certa forma seria mais saudável, mas assim eu sinto que eu não participo tanto do debate, então fica parece que eu não estou indo a lugar nenhum, e Uhum. ao mesmo tempo isso parece ser melhor do que o que outras pessoas estão fazendo, mas também não parece estar ajudando de forma alguma. Bom, bom. Ah, vamos pegar essa frase agora. O contágio é muito perigoso nas multidões. Tem um autor, a gente vai falar dele mais para frente, mas se vocês já quiserem pesquisar, sugiro, porque além de ser um, um grande cara assim para citação, é um grande cara para vocês pesquisarem textos assim para entender a nossa modernidade. O cara do século XX, um espanhol chamado Ortega y Gasset. Eu vou escrever o nome dele aqui, peraí. E aí, Ortega y Gasset, assim como, sei lá, gente, a mais clássica, né? Mas ai, meu Jesus. A Hannah Arendt, né? Vão falar sobre as multidões, tá? Os efeitos manada, as capacidades de um comportamento de volume se transformar um comportamento contaminante, né? O que isso quer dizer? Que o efeito manada é algo inconsciente e ao mesmo passo em que ele te influencia para a repetição, ele pode fazer com que você também o contrarie justamente pela repetição. Vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Olha como isso é engraçado. Se eu falar que o Hitler é a síntese do mal, vocês vão concordar comigo, ok? Vocês vão dizer, horrível. Hitler é horrível. Agora, vamos entender uma coisa, gente. O Hitler só era o arquétipo, ele só era um boneco da vontade de uma sociedade muito volumosa. Porque senão não tinha feito nada do que fez.
O Hitler era o teu tio, o meu vizinho, teu vô, saca? 2021, quase 2022. O porteiro, descobri ontem, que o porteiro da empresa que eu trabalho tem um símbolo nazista tatuado no braço. E aí? O Hitler já foi. Ele era o mal. Mas esses caras ainda estão aí. Por quê? Porque não existe um personagem que faça nenhum tipo de relevância para movimento social, coletivo, volume, múltiplo, se ele não tiver um espelhamento. E assim como tem antítese, tem a tese, senão não tem antítese ou antitese. O Ortega y Gasset vai falar muito sobre isso, os efeitos da sociedade de massa, de manada. Não é aquela massa frankfurtiana, que também está um pouco ligada a isso, mas é a massa política. Procurem o José, o artigo Ortega y Gasset. O contágio é muito perigoso. Ou você imita o perverso ou o odeia. Aí vem as superações do movimento daquilo que você odeia. Percebam que é engraçado. Vamos pegar o Brasil, que eu falei do Hitler para não pegar o Brasil, mas é inegável. Tipo o Bosco, fala bobagem porque sabe que uma parte vai engolir sem pensar e a outra vai espumar de raiva e o debate vai seguir girando ao redor do que ele quer, em vez do que deveria ser. Sabe que isso é uma teoria de comunicação criada por um sujeito chamado Steve Bannon. E quem não conhece o Steve Bannon também pesquise, porque é interessante compreender essas coisas. Daí vem o QAnon, vem todas... E aí tem um termo. Essa hora da manhã eu fico um pouco fraco para lembrar de coisa assim, mas tem um termo, que é aquela coisa assim, é tipo uma tese, né, sobre o porquê que o Bolsonaro fala tanta coisa assim que a gente sabe que é bobagem. Não é à toa, e não é burrice dele. O Steve Bannon tem uma teoria, e assim ele fez o Biden chegar, o Trump chegar ao poder, que é o seguinte: você precisa estar ocupando os espaços de mídia para o bem ou para o mal. Porque se você não estiver ocupando os espaços de mídia, o seu nome é superado na era da pós-verdade por qualquer nome que faça volume naquele dia. Então, todos os dias você tem que estar na mídia. Porém, também se sabe que tudo de bom que você fizer, tudo de certo que você falar, não impacta tanto quanto uma bobagem, um meme. Então é por isso que o Bolsonaro vai que nem ontem diz o quê, gente? Fake news não é problema. Quem nunca mentiu para a namoradinha? Eu nunca menti para a dona Michele. Isso vira meme, esse recorte vai. Aí a pessoa que concorda com ele, espalha. A pessoa que não concorda com ele, critica, mas espalha ao criticar. E é essa a diferença da permanência do sujeito no espaço de fama, que é o que a gente viu no slide anterior, o espaço de fama. Esse envelope que rodeia o sujeito de visibilidade, né? É interessante isso, se vocês pararem para ver, que são características do nosso tempo. Aquela famosa frase, né? Você precisa de uma vida para construir uma carreira ou uma reputação e um segundo para derrubar. Porque isso é curioso, com a coisa do cancelamento e tal. Perceba que essas coisas ecoam muito mais. Vou pegar outros casos aqui. O tom da necessidade da criticidade. O contágio é perigoso nas multidões. Ou você imita o perverso ou o odeia. Eu vou pegar o caso de um cara que me chama muita atenção, tá? Que é o gurizinho aquele cantor, menino cabeludo que estava namorando a Luísa Sonza. Como é que é o... Vitão. Não, o Vitão, Gui. Depois do Whindersson, o Vitão. Também cabeludo, né? O Vitão tem um estilo todo dele artístico. Muitas pessoas não gostam. E aí vão na página do cara e destroçam o cara. Destroçam. Tu fica apavorado. Assim. Eu só não entendo muito o porquê, porque se tu não gosta é só não ouvir, cara. Entendeu? Eu não gosto de alguma coisa, eu não consumo, mas enfim. Só que eu tava vendo outro dia, o cara deu um pau nele. E o Vitão respondeu na boa pro cara. E o cara se desarmou e disse assim: bateu um cara legal. Eu não deveria ter feito isso contigo. Me surpreende que as pessoas cometem com as outras aquilo que elas odeiam. Porque depois vem um cara embaixo e diz assim: então por que tu fez seu pau no cu, seu idiota, seu vagabundo? Diz, cara, para que me agredir tanto? Mas for exatamente isso que ele fez com o cara. Porque ele simplesmente não disse assim: não gosto da tua música é um lixo, tu é um babaca, não sei o quê, e pipi, popopó, e tu não deveria nunca cantar, e ter uma vergonha pra música. Tu tá pegando o recheio da vida de alguém
esvaziando aquilo. Então, tu está imitando um perverso, ao passo em que se alguém recorrer isso a ti, tu vai odiar o tom perverso daquele que recorreu isso a ti. Então, essa coisa dos efeitos manadas são curiosos. Nós somos um híbrido de que pratica, mas que não quer ser o objeto da prática. Vou pegar um outro exemplo. Briga de estádio de futebol. Os caras começam a se bater e tem cara que bate, tem cara que apanha, que nem sabe por que está fazendo. Simplesmente é porque a galera foi. Você entendeu? Aí vamos dizer lá, eu sou colorado, os caras estão brigando ali, começaram a bater no cara, eu fui lá e bati no cara. Pum, bati no cara, pegamos o cara lá, destroçamos o cara a pau. Como tem a consagração da massa, eu nem me pergunto se isso é certo. Agora, se eu estivesse no lugar do cara que apanhou, eu sozinho, e um grupo de gremistas me pegasse, sem dúvida nenhuma eu escreveria um textão na internet do quanto isso era perverso, do quanto eram marginais, do quanto era não sei o quê. Aí eu vou seguir no futebol, porque tem uma outra coisa engraçada no futebol para vocês refletir, que eu acho até meio infantilóide. Tem muito debate infantil que eu vejo pessoas adultas e até intelectuais fazerem. Um deles é tipificar instituições. Eu adoro ser assim, tipo assim, ó, o Corinthians é um clube ladrão. Gente, não tem como tu pegar algo que representa milhares de pessoas e falar que aquilo é ladrão ou aquilo é bom, porque a instituição ela é imaterial, tu entende? Tem um sujeito ou vários sujeitos que ali são bons ou ruins. O Grêmio é um clube racista, eu adoro essa. O Grêmio é racista, a história do Grêmio é racista. Meu Deus, gente, então tu quer dizer que todos os torcedores daquela instituição, eles têm preconceito racial, mas na do Internacional, porque tem uma história mais ligada com a negritude, não tem ninguém que seja racista. Mas isso é de uma infantilidade, porque você está fazendo o quê? Pegando a concepção de massa e atribuindo ao genérico, que é uma coisa diferente. Massa é pontual, generalismos são atemporais. Porque quando eu digo que no sul faz frio, eu consigo generalizar, porque é uma consagração atemporal de que no sul é mais frio do que no norte ou no nordeste. Agora, aquela coisa assim, os nortistas são mais ignorantes. Então quer dizer que não tem nenhum nortista que consegue ter um nível intelectual elevado. Os sulistas, eles são mais... não sei o quê. Enfim, esses generalismos de grupo e manada são perigosos, especialmente no tempo fluido, híbrido e líquido, em que tudo se miscigena. Talvez, da consagração de séculos anteriores, a responsabilidade do efeito manada fosse mais perceptível, porque aí eu tenho grupos de aproximação. Porque o quê? A necessidade da existência passava por eu encontrar semelhantes a mim para superar outros grupos, sociedades de conflito. Hoje, a sociedade de conflito é a cidade de outro jeito, se vocês pararem para perceber. É na minha capacidade de transplantar o meu grupo para outros grupos. Vamos lá, voltemos à política. Bolsonaro, se ficar só com o povo dele, Lula, se ficar só com o povo dele, estão fadados sempre ao insucesso. Porque o Lula perdeu as eleições porque o povo dele, alguns e muitos, migraram para um outro pensamento. Olha como é antagônica a situação, gente. A gente não passa por um degradê de política. É do Fernando Henrique, que é de um polo, para o Lula. O Lula tem a manutenção com a história dele, com a Dilma, papapá, e tem um golpe de Estado ali, papapá, aí vai para o outro lado do rio, vai para o lado do Bolsonaro, entende? Não é um degradê, não é uma coisa assim próxima, são coisas antagônicas. Então, como que em 15 anos a sociedade muda completamente o seu prisma de volume, de manada? Porque há um processo migratório e talvez múltiplo das manadas. Não existe mais um grupamento de manada no século XXI. Esse é um argumento que vocês têm que levar em consideração para compreender o quanto o Montaigne ele é permanente para a análise de hoje. Né? Então, aí estão alguns dos detalhes. Aí ele vai lá na agulha ferrenha da existência, dizendo que quando você está isolado da massa, da manada, daquela solidão física, vivendo aquele vazio, é que você se reconhece, veja bem, se entende como um sujeito miserável, insignificante e medíocre. Isso é pesado de ouvir. Mas os existencialistas modernos falam isso. Sartre, Schopenhauer, os caras ali. Vamos lá. O que ele quer dizer com ser insignificante, miserável, medíocre? Tira o dinheiro, tira o cargo, tira a fama de alguém, ela é tal qual a gente. Ela não é. E todos nós somos insignificantes, medíocres e miseráveis. O que é a questão de miséria?
A miséria aqui não é necessariamente a questão pecuniária. Miserável aqui é que a miséria é uma palavra pesada que parece sempre assim, paupérrimo, né? Mas a miséria como algo mísero, pouco. Nós somos poucos. Como pessoa, não com dinheiro. Nós somos... É pouca coisa que nós somos. É a coisa do grãozinho de areia numa praia. Insignificante porque se eu não tiver cargo, dinheiro ou fama, eu não guio nada. Eu sou só mais uma peça no sapato ali, uma pedra no sapato de alguém, uma peça na engrenagem. Pega gente, ex-governador, ex-presidente, esses caras, às vezes, quando eles saem do olho do furacão, eles ficam pessoas comuns ali, estão ali. Um ano o cara tem segurança, tem gente na volta, tem fotógrafo, tem assessor, tem gente para pendurar o casaco. No outro ano ele está ali, de lado. E medíocre no que significa ser médio. Nem muito e nem pouco, médio, medíocre. Né? Todos nós somos assim. Alguns com holofotes e outros sem. As regalias são do cargo, não da pessoa. Exatamente, exatamente. Depois que... E cada vez menos, né? Porque algumas regalias permaneciam, né? Aquela questão das pensões e das aposentadorias, salários vitalícios para ex-governadores, os penduricalhos e tudo mais, agora terminados com projetos de lei que passaram, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Por quê? Não tem por que o cara trabalhar 4 anos como governador e ficar com alto salário o resto da vida. Ele precisa voltar para o seu tom de miséria, insignificância e mediocridade. Ele não é governador, ele esteve governador. A ocupação de um cargo, ela não é permanente, seja na iniciativa privada, seja no poder público. Né? E aí, há uma reflexão muito boa do Montaigne sobre o papel da filosofia. Ele diz, a filosofia não tem como captar a essência, que é o que os filósofos gregos diziam. O Sócrates dizia que a filosofia captaria a essência. Eles não tem como, sabe por quê? Porque a essência é individual. Cada um tem a sua. E a filosofia é uma ferramenta de análise coletiva. A filosofia só consegue perceber os movimentos de contágio, de massa. E é verdade. Se você parar para perceber, nós temos a história da filosofia contados em blocos, que percebe as características daquele período. Os clássicos eram assim, os helênicos assado, a Idade Média era assim, a Renascença era assada, a modernidade é assim, a pós-modernidade é assim. Ou seja, eu pego o contingente e não a especificidade. Então, a filosofia não trata do indivíduo, mas trata da sociedade. Tá? A partir disso, ele deixa a porta aberta para surgir a sociologia. Gente, que vai surgir bem depois. Alguma dúvida sobre Michel de Montaigne? Alguma dúvida? Alô? É de bastante reflexão, assim, o Montaigne, né? E aí vocês vão ver quando a gente entrar nos existencialistas. A gente entra numa noia grande, assim. Uma noia bonita. É bastante coisa. Tu vai ver nos existencialistas, Carol. O bom é que os existencialistas já estão numa realidade pós-iluminista, onde tudo é muito etiquetado. Então, os conceitos não são tão abstratos assim. Tudo tem meio nome, assim, né? Tipo, sei lá, o martelo de Nietzsche, o Ubermensch, sabe? São coisas assim, com etiquetas, aí fica mais fácil de a gente achar. Aqui não, é uma coisa mais, né? A gente vai... Depois não, fica tudo meio agrupadinho. Sim, João, é isso aí. Ele se inspira muito numa reflexão de filosofia oriental. Apesar de francês, nas suas viagens, especialmente ali para tratar o cálculo renal, ele conviveu muito com britânicos, e os britânicos receberam ali, em algum momento, uma comunidade moura hispânica que levou um pouco do orientalismo, tá? E aí foi aí que ele pegou um pouco desse hype, assim, até na Itália mesmo, né? Quando ele desce ali para a bota, e tem essa miscigenação já na Renascença de chegadas de características religiosas orientais mais pujantes. Os turcos otomanos, né, já tinham passado por considerável força de império e tal, e aí ele tem acesso a diversas concepções filosóficas, não necessariamente religiosa, tá? Mas de um pensamento árabe, chinês, como eu disse, os próprios
técnicos utilitaristas britânicos, os mais éticos fundamentais italianos, né? E aquela coisa mais aberta dos franceses. Sem dúvida nenhuma, com temperinho dos gregos, tá? Que também é um caldeirão, né? De etruscos, de trácios, de egípcios, de babilônicos e tal. Então, sim, ele acaba se inspirando, sem dúvida nenhuma, como antes dele também se inspiraram. Gente, aqui o Maquiavel que a gente já tinha visto, e nós vamos para a nossa última parte da aula, começando um dos grandes conteúdos da prova. Esse momento é um momento muito importante, tá? Que é o dos contratualistas. Por que eu digo que é importante? Porque os contratualistas estarão na tua prova, inegavelmente. Ou com uma pergunta direta, que quase sempre acontece, ou com uma pergunta indireta. O que é uma pergunta direta e uma indireta? A direta é se perguntar sobre a obra de um dos 3 contratualistas, tá? Locke, Rousseau e Hobbes. Vai ter uma questão de Locke ou de Rousseau ou de Hobbes? Quase sempre tem. Se não tiver, vai perguntar de forma genérica características do contratualismo. Ou, se vocês preferirem chamar, pregadores do contrato social. Pregadores do contrato social. Gente, o que é o contrato social? Eu sei, sem dúvida nenhuma, vocês já ouviram essa expressão. O que significa o contrato social? A palavra de vocês. Conversem comigo, seus desgrameiros. É de conduta também, tipo, é tipo um acordo entre 2 partes. Bom. Que 2 partes são essas? Pode ser o governo e o... Como é que eu vou dizer? O governo e a população. De alguma forma é mais do que o governo, é o Estado. Eu acho que é quando a pessoa pega o seu direito próprio assim e larga na mão do Estado para ele gerenciar por ti. Bom. Pablo, tu falou do CNPJ porque é essa expressão que a gente usa, né? Quando a gente pega, vamos dizer assim, o regimento da empresa na sua relação com o Estado em nível municipal, e aí diz assim, essa aqui é a razão social da minha empresa e ali vai o meu contrato social. Ou seja, as regras que eu tenho estabelecido enquanto instituição privada, né? Enquanto empresa. Lembrei do meu e ia falar em razão. É isso, não deixa de ser a mesma coisa, tá? Mas vamos despersonalizar isso dessa instituição privada, que o termo, né, instituição, já me passa a ideia de que é mais do que uma pessoa, privada porque ela não é do poder público. Então, toda empresa, que é um agregado de pessoas com interesses coletivos ou não, ela precisa ter um contrato social para que ela funcione dentro dos regimentos daquela região, com as características políticas, sociais e econômicas daquela região, para fazer valer o funcionamento sem nenhum tipo de distúrbio econômico. Bom, mas não é bem esse. Isso faz parte também, mas é mais originário do que isso. É o contrato social que sempre envolve, sim, 2 partes. Uma das partes é a população. Aí diz, não, mas não é 2 partes, então, são muitas partes, porque a população é muita gente. Não, a população como contingente é uma parte. A outra parte é o quê? A própria população. Só que, como a população não consegue se autorregular, ela não consegue ser autocrática, autárquica, ou se vocês preferirem até anárquica, ela precisa de uma regência. Então a população destaca do seu grupo coletivo de pessoas lá, do seu volume, ela destaca uma estrutura, que de tempo em tempo até pode se ressignificar, mas uma estrutura de administração da própria sociedade, que vai operar na negociação com a sociedade os contratos sociais, que são as leis, as regras, as normatividades. Então a gente vai ter desde o síndico do prédio, desde o conselho de pais e mestres, até o Supremo Tribunal Federal.
até os vereadores, prefeito, deputados, senadores, governadores, presidente. Então faz sentido o que eu falei, pensei que tinha falado nada com nada. Não, estamos perto, Gabriel, é isso. O que tu falou é isso. Entendeu? Deixa eu até pegar o teu texto de novo para jogar ele agora. Deixa eu ver aqui, eu estou lendo do Pablo. Ai, peraí que eu subi demais. Normas da sociedade. São as normas da sociedade. O que tu chama de norma, a gente pode chamar de lei, de regra, de regimento, de normatividade, que é uma amplificação da norma, de acordo, de combinado. A gente pode fazer um contrato social aqui na sala de aula agora. Vamos fazer um contrato em que todos ligam as câmeras. É um contrato. Ah, e quem não ligar? Bom, aí vai depender de como nós vamos regimentar sobre a necessidade disso. Daqui a um pouco mais, não ligar, não tem prejuízo nenhum. Se não tiver prejuízo nenhum, é só uma norma de convivência e não uma norma de necessidade de convivência. Então não tem problema que não ligar. É o que a gente tem aqui hoje. Agora, se eu precisar que ligue por algum motivo mais urgente, necessário, implícito e tácito, aí eu vou ter que sancionar aquele que não ligar. Aí tem um caráter corretivo punitivista, que são as sanções, as penas do não cumprimento. Isso está desde o teor bíblico, com a tábua dos 10 mandamentos, que os não cumpridores serão sancionados pelas vontades divinas, desde o começo das legislaturas, lá em Solon, Clístenes, né, dos gregos. Antes disso, até de uma maneira mais rudimentar, mas organizadas enquanto estrutura orgânica de Estado, Solon, Clístenes, Dracon, os primeiros grandes legisladores gregos. Aí a gente vai ter, ao longo da transição, desse destacamento da sociedade para uma sociedade gestora, que é um pequeno grupo que pode ser aristocrático, oligárquico, monárquico, pode ser democrático, pode ser numa atmocracia, que é um governo militar, enfim, tem diversas roupagens para uma administração pública, mas especialmente na sociedade moderna, vai passar pelo entendimento dos contratualistas a capacitação das estruturas, como, por exemplo, o Rousseau, que é um iluminista, que vai defender o Estado democrático de direito através dos seus divisionamentos. Um outro iluminista, chamado Charles-Louis de Secondin, o Barão de Montesquieu, né, é o cara que vai criar o poder tripartite, a tripartição dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, de forma independente e harmônica, atuando para a consagração do contrato social. Eu sempre uso de exemplo nas redações a Constituição de 88, porque como é um contrato social, o negócio engloba muita coisa, serve para todo tema. É bom, Edu, ao mesmo passo que é preocupante, tá? É bom se tu não tiver nada mais específico, mas vamos combinar que a Constituição de 88 é tão global, porque é o nosso regimento normativo máter, que um grande número de pessoas deve citar a Constituição de 88 na sua prova. E aí tu cai numa vala comum. Então, tome cuidado para, às vezes, não pegar a solução, a boia mais disponível, porque, via de regra, aquela boia ou aquele bote também está sendo disputado por outros que estão se afogando. Tá? Então, ajuda a Constituição de 88, mas ela não te tira para uma segunda camada de profundidade de texto. Tá? Como eu digo, na hora da guerra, se não tiver munição, atira a pedra. Não tem problema. Vai com a Constituição Federal de 88. Agora, se tu tiver como sofisticar melhor o teu texto, faça, porque a Constituição é um pouco rasa, especialmente sobre o domínio dela. É muito difícil ter um domínio dos conteúdos da Constituição, né? Ela é múltipla. Os legisladores até hoje ainda não têm. Esses dias eu entrevistava o Sérgio Borja, não é dos Borja lá da nossa aula anterior, mas o Sérgio Borja, um professor gaúcho de Direito Constitucional, ele foi professor por 35 anos da PUC e da URGS. Tá? Ele é doutor em Direito, especialista em Direito Constitucional. Ele assinou pedidos de impeachment do Collor, do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, por exemplo, de 4 presidentes. Ou seja, ele conhece um pouco de Direito Constitucional, né? Não necessariamente foram acolhidos, né, os seus pedidos, mas ele fundamentou.
um nome forte aí do direito constitucional. Ele me disse que em 35 anos de sala de aula, falou na entrevista, ele não tem domínio sobre toda a normativa do direito constitucional, sobre todos os regimentos que pautam o tema. Então, cuidado com a Constituição de 88 como o argumento da tua tese de redação, isso vale para ti e para todos, porque às vezes a gente joga meio ao léu. A segunda Constituição de 88, segundo o quê? Tu sabe o artigo, tu sabe bem o que diz, cuidado, para não ficar genérico e passar a ideia de Miguelão, tá? Então, isso é importante aí. Bom, mas os contratualistas, então, são os pregadores do contrato social. Os caras que nos dizem, para a coisa funcionar, a gente vai precisar organizar a sociedade através de documentar as relações. O Leviatã é um dos grandes nortes, tá? O Guilherme pegou o Leviatã, que é a obra do Thomas Hobbes. A gente pode pegar o Bom Selvagem, ou do Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau, e a gente pode pegar a obra do John Locke. São os três grandes contratualistas, tá? Via de regra, a prova faz uma escalada. Um ano é Hobbes, outro ano é Rousseau, outro ano é Locke, um ano não tem, depois volta um. Se eu precisasse apostar em alguém, hoje, eu não tenho como te garantir qual dos três, mas eu tenho como te dar um norte de quem não deve estar. Não deve estar o Jean-Jacques Rousseau. Tá? Não deve estar. Uma tendência muito maior de estar o Thomas Hobbes e de estar o John Locke. Tá? Vamos entender. O Jean-Jacques Rousseau é o cara que fala sobre o bom selvagem. Ele se inspira nos cínicos do período helênico, que a gente viu que falou do sujeito selvagem, né? Lembra? Cinismo, canismo, cães, né? O Diógenes de Sinope, que vivia com os cães e que dizia para você respeitar o seu estado in natura e não seguir as legislações morais, as regras de convivência, né? As convenções sociais. Se seguir o seu instinto, né? In natura, natural. Né? Lembra que ele comia no chão porque dava com fome, tomava banho a hora que queria, se não queria não tomava, vivia com os cachorros, atendia suas vontades sexuais a hora que bem entendia onde estava, onde poderia ser em público ou não. Então ele tinha uma coisa muito selvagem. O Jean-Jacques Rousseau leu a obra, não do Diógenes, porque o Diógenes não tem grande legado escrito, mas a obra do Antístenes, que era o mentor do Diógenes, cínico. Né? E o Jean-Jacques Rousseau, com a sua obra, inspira um sujeito chamado, um russo chamado Mikhail Bakunin, que é quem? O cara que, conversando com Karl Marx, se descola do comunismo de Karl Marx e cria a anarquia. Então, olha o degradê. Cínico, Rousseau, anárquicos. E o anárquico é uma versão turbinada do comunismo, que é uma versão master do socialismo de Marx. Ou seja, foi aumentando o grau de uma ideia de uma sociedade sem relações hierárquicas, que é tudo que não dialoga com o governo liberal, atmocrático, militarizado, né? Com os valores de uma hierarquia social, que é um governo pautado pelas circunstâncias do capitalismo e tal. Então, a tendência de não ter Jean-Jacques Rousseau, ela é maior. Ela não é certa, mas é maior. O Thomas Hobbes é um cara mais rígido com as regras do que o Rousseau. Ele é um cara mais... Escreveu, não leu, pau comeu. Me parece ser mais a cara do que o governo vende. Não necessariamente ele pratica. É o famoso bom para ti, não para mim. E o John Locke é um cara meio curioso, né? Porque ele pinga para os dois lados, mas ele tem um elemento que a prova pode amar. O John Locke é um proto-liberal. O que é um proto-liberal? Proto, prefixo de pré, de princípio, de começo. Né? Protótipo é o começo de algo. Protozoário é o começo de algo. Né? O proto, quando vem na frente, é o começo de algo. Então ele é o liberal antes do liberal. Ele é o primeiro liberal.
A gente fala muito do Adam Smith, a gente vai falar depois de outros nomes, do Kant e tal, mas o primeiro grande liberal é o John Locke, antes deles. Porque vai falar que existem 3 direitos fundamentais, daqui a pouco eu vou nisso, mas que era a vida e a liberdade, que são coisas imateriais e que, de fato, ninguém poderia nos tirar a vida e a liberdade, mas ele fala sobre propriedade privada, que é a premissa basilar do liberalismo. Então, John Locke é o palito de fósforo que risca, e acende a chama do liberalismo. O John Locke, necessariamente, é o cara que inspira o modelo econômico defendido pelo atual governo. Dos 3 níveis aqui do Rio Grande do Sul, se a gente nos pegar, tá? Vou pegar aqui a minha circunstância, que é Porto Alegre. Tanto a Prefeitura de Porto Alegre, quanto o Estado do Rio Grande do Sul, quanto a União, o governo federal, são de natureza liberal. Porque há uma onda que se estabeleceu de 2016 para cá em toda a América Latina, e que agora parece estar sendo um pouco enfraquecida pela falta de respostas, de uma retomada do liberalismo. Tá? A gente foi ver isso com o Macri, a gente foi ver no Peru, a gente foi ver no Chile, a gente viu desde a saída do Mujica no Uruguai, e depois no Brasil com o Bolsonaro, mas alguns lugares já retomou, né? Um pensamento mais progressista, social-democrata, do que liberal. No próprio Chile, na Argentina, com o Alberto Fernandes, né? E o Brasil tendo essa queda de braço para as próximas eleições em 22. Bom, vamos conhecer um pouco mais dos nossos personagens, então. John Locke. Olha como ele é conhecido sobre ser liberal, Gabriel. É uma política econômica, tá? De entendimento sobre... Eu vou abordar o liberalismo melhor quando eu entrar em Adam Smith, tá? Mas sobre a necessidade de uma intervenção mínima do Estado nas relações diretas. O John Locke foi o primeiro liberal, se você quiser botar aí para resumir a obra. O John Locke é o primeiro liberal. Olha como ele é batizado ali, ó. Artesão da política liberal. Ou seja, ele não é liberal porque não há ainda o liberalismo, mas ele é o cara que concebe teorias que desdobram o liberalismo através delas. É isso, Gui. Não só no mercado, mas como também nas relações diretas, né? O liberalismo é a ideia de que o sujeito é maior enquanto sujeito individual do que as relações estabelecidas por burocracias estatais. Ou seja, há uma onda de privatizações hoje em governos liberais. O que são as privatizações? É desresponsabilizar o Estado da gestão de mecanismos, de estruturas de atendimento à sociedade com serviços públicos que oneram o Estado e que poderiam ser repassados para instituições privadas, continuar atendendo os interesses da sociedade com qualificação, sem esse custo para o braço público, chamado coisa pública. Ou seja, privatização da CE, da Corsã, dos Correios, do Banrisul, que pode ser a próxima pauta. Ontem mesmo se começou um debate através de uma postagem do deputado estadual Giuseppe Riesgo, do Partido Novo, falando sobre a OSPA, né? A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é uma estrutura de música clássica financiada pelo Estado. Se o Estado deveria ter uma orquestra, né? Ou se a iniciativa privada assume essa responsabilidade, o quanto isso é serviço social entregue para as pessoas, enfim, são relações, são entendimentos. Daqui a pouco você vai dizer, não, a água não pode ser gerida por uma empresa, o Estado é que tem, porque a água é um patrimônio, um bem imaterial da humanidade, da sociedade, conforme a Constituição de 88, se bem entender aí o Eduardo, e conforme a consagração da DUDH, né, Declaração Universal dos Direitos do Homem, que antecipa em muito, e há algum século, né, a Constituição brasileira, né? A base cristã, se você é pobre, não pode pagar azar o seu. Aí é um entendimento social-democrata, que daí tem essa queda de braço, que é a grande guerra, né, do liberalismo e do que parece ser o socialismo, mas na verdade é o liberalismo conservador com os progressistas de social-democracia, né,
que é a guerra moderna da política. É sobre isso. Sobre as terras dos índios seriam atos antiliberais? Sobre as terras dos índios seriam atos antiliberais? Não entendi, Gabriel, a pergunta. Escreve ela de novo aí que eu vou avançando, depois eu te respondo. Bom, o John Locke é um protestante, e aí a gente começa uma etapa interessante de influência religiosa. Olha só, a gente falou de Idade Média, de católico. Começamos ali vendo as relações de Maquiavel com os estados papais de Roma, o Papa tendo um poder político. Tá? Nesse mesmo período, tinha um sujeito chamado Baruch de Spinoza, que eu não dei para vocês. Eu vou voltar a falar dele só lá no final do ano, porque ele é um pouco complexo demais e, via de regra, não cai na prova. Então, esse ano eu fui no Montaigne e não fui no Baruch, mas católico. Agora, a gente vira o fio, vira a página para protestantes. Protestantes. O que mais vai pegar agora é um pensamento endossado pelas reflexões de Martinho Lutero, né, que, ao questionar a estrutura da Igreja Católica com a sua normatividade já cambaleante pós-Baixa Idade Média, oferece para a gente uma revisão dos valores do catolicismo e que ramifica o protestantismo em diversos segmentos do evangelismo, do calvinismo, luteranismo, entre outros. Os protestantes são os caras que encampam um movimento que vai ficar conhecido como iluminismo. Então, o iluminismo é protestante, tá? Até para fazer um descolamento da regência dos monarcas e do único outro surgimento perigoso de domínio monocanal, que era a Igreja Católica. Tá? Do marco temporal, ou não tem relação com isso antiliberal? Não sei se estou confundindo agora. Tem, Gabriel. Até é um papo bem complexo para uma aula que está no final, mas, assim, o marco temporal das terras indígenas e a necessidade da remarcação das terras é um pensamento liberal. Então, não é um ato antiliberal. Essa necessidade de lamber as terras indígenas, né, com uma nova legislatura que restringe o espaço de domínio dos índios para o avanço do agronegócio, está voltado mais para o negócio do que para o agro. E isso é um comportamento liberal. Ou seja, eu acabo empurrando os verdadeiros donos da terra, que ficaram lateralizados na história cada vez menos para menos pedaços de terra, e ocupo as terras deles com os interesses de empresas privadas e proprietários de grandes proporções de terra, são os grandes homens do campo, né? Os ruralistas, e com isso eu, sim, dou volume, fluxo e oxigênio para a economia, atendo o interesse das castas altas da sociedade econômica, política e empresarial, sob o custo, para os olhos do liberal, de oferta e demanda. Ou seja, o argumento para o liberal, nesse sentido, ele é bem claro. Tem muita terra para pouco índio, o índio não faz nada com essa terra, tem que ficar só com a terrinha para plantar, esse espaço inócuo de terra tem que ser dos grandes donos das propriedades privadas rurais, porque eles vão acabar empregando gente, girando economia, botando o Brasil no mercado internacional, reaquecendo essas circunstâncias. É uma maneira de ver. Se certo ou errado, a gente pode entrar num grande debate, mas é uma maneira de política econômica de entender o oxigênio de uma nova economia. Tá? E por isso esse debate está em voga hoje no Parlamento Federal, na Câmara dos Deputados e no Senado. Porque esse assunto não está recebendo tanto foco da mídia. É para agradar os engravatados? Sem dúvida, João. Sem dúvida. Porque o que vocês entendem por mídia são conglomerados de grupos de comunicação que recebem ou verba de Estado, e o Estado hoje é o Estado liberal, logo ele tem esse interesse, ou da iniciativa privada. E a iniciativa privada que paga as estruturas de mídia são grandes empresários do universo do rural, empresarial e industrial. Então tem que atender os interesses sob a ótica desses universos. Aí nós vamos entender a questão da parcialidade midiática. E aí por isso que eu falo para vocês que na maior parte das vezes vocês devem sim consumir mídia tradicional,
os principais canais de televisão, as principais rádios, os principais portais, mas especialmente tentar desviar dos grandes conglomerados e consumir o que se chama de jornalismo independente, que são jornalismos financiados de outra natureza e que, por isso, não estão amarrados nos interesses das grandes corporações. Tá? Eu não assisto muito noticiário, mas o pouco que eu vejo, eu nunca vi essa notícia do marco temporal, só em sites de notícia. A TV, no caso, é exatamente por isso, matou a charada, tanto o João quanto o Gabriel. Bom, gente, o Locke foi um político carreirista, né? Foi secretário de governo, foi economista, assessor de governo, foi estudante de medicina, mas não chegou a exercer, tá? Ele foi um grande pesquisador de sociologia, né? Foi um ativista político, escreveu diversos tratados, tem uma obra epistemológica incrível, vai ficar para a aula que vem, eu não vou ter tempo de em 15 minutos aí, e onde eu quero com a obra epistemológica do Locke, com a tábula rasa e especialmente com como é que diz, a metáfora que ele faz do rei e do sapateiro, que é muito massa, uma coisa Matrix, tá? Matrix total, mas como é uma coisa, nós vamos deixar para o início da aula de sexta, para a gente poder viajar grandão junto aí, tá? Aqui eu vou só dar um introito do Locke. Bom, olha o que eu anotei ali, ó, só para mostrar um pouco a incoerência de alguns personagens. Essa anotação é minha, tá? Com base em biografias do Locke. Embora pregasse o direito liberal de que todos os homens eram iguais, porque o liberalismo prega essa igualdade e tal, ele era um escravocrata. Não de negros africanos, como no Brasil, que é uma coisa específica, mas de prisioneiros de guerra. Ele diz assim, ó, o espólio de guerra tem que ficar sob domínio do vencedor da guerra. Então, se o Tiago é um país e o Eduardo dos Santos é um país e o Tiago ganhou a guerra contra o Eduardo, eu posso ficar com todas as riquezas que eu apanhei, sejam elas riqueza de posse mesmo, né, ouro, dinheiro, prédios, como eu posso ficar com aqueles soldados que perderam a guerra como escravos da minha nação. Quer dizer, não me parece muito coerente com um liberal que fala sobre liberdade, igualdade, fraternidade, esses valores, né, que vão encampar o iluminismo. Então, isso mostra a incoerência dos personagens. Mas isso é importante que vocês tenham em mente também. Os filósofos são personagens incoerentes. E, ao mesmo passo em que isso é confuso, é bom, porque mostra que, por mais que a gente se preste a desempenhar bons raciocínios, a gente cai em contradição, a gente cai em incoerência e até mesmo, muitas vezes, em hipocrisia. E isso faz parte da natureza humana. Na outra foto também a gente pode falar que, mais do que incoerência, hipocrisia e contradição, há as revisões de si. O autoexame de que faz com que mude de opinião. A metamorfose ambulante do Seixas, né, do Raul Seixas. Ou seja, eles mudam de opinião. Se você lê as primeiras obras de Nietzsche, ele é o cara que fundamenta o nihil, o niilismo, aquele comportamento moderno da não consagração de tudo que vem antes, o nadismo, e depois ele faz críticas ao niilismo. Isso te confunde às vezes. Tá, mas ele é favorável ao troço ou ele é contrário ao troço? Ele vai ressignificando o seu ponto de vista a respeito disso. Agora, vamos ver uma hipocrisia? Jean-Jacques Rousseau, que a gente vai estudar já, na aula que vem, é o cara que escreveu uma grande obra, que é talvez o primeiro grande batismo da pedagogia moderna, não da paideia grega, mas da pedagogia moderna, né? Sem dúvida nenhuma, foi arranque para Piaget, para esses caras. E ele fala que a obra se chama Emílio, né? Tem um subtítulo chamado Da Educação, e ele conta a história de um menino chamado Emílio, que vai crescendo ao longo do livro e fica um adulto. E ele conta ali como é que o Emílio seria criado, e doutrinado e ensinado numa condição diferente das estruturas vigentes de escola. Ele prega o homeschooling. Sim, o homeschooling não é novidade. O iluminista Rousseau já tinha pregado o homeschooling. Ele dizia que o Emílio deveria ser criado em casa e evitar o convívio, a sociabilização, essas coisas, para não ser infectado por ideologias, etc. Bom, ok, ele ensinou como criar o teu filho. Porém, ele teve 5 filhos e deu 5 para adoção, porque dizia que não era capaz de ser pai. Então, ele tem um documento, um livro ensinando a ser pai, mas ele não cria os filhos. Perceba a hipocrisia.
Podemos pegar outras. Arthur Schopenhauer tem um tratado inteiro dizendo como você deve tratar as mulheres, muitas vezes até bem misógino o conteúdo da sua obra, ao passo em que ele cai na desgraceira porque a mulher dá um pé na bunda dele e diz que não, ele é completamente insuportável, segundo as palavras da própria esposa, ex-esposa. Então, quer dizer, como é que o cara tem um documento para isso, tendo essa realidade? Há diversos descolamentos da realidade dos filósofos. Aí vão ter outros, né? Lupa, se você pegar a lupa por cima da obra do Karl Marx, o Karl Marx que pregava uma sociedade igualitária e tal, babá, o Karl Marx era sustentado pela herança da esposa, ok? Pelo dinheiro enviado do sogro. E o Karl Marx foi uma apátrida. Então, tem uma série de coisas que a gente pode relacionar. O Karl Marx, quando pregava valores e coisa babá, também sonegou a realidade da esposa, deixou ela paupérrima, miséria, perdeu uma filha que morreu por inanição e fome, trocou a esposa pela babá que cuidava da filha dentro da casa dele. Ele larga a esposa e fica com a babá. A esposa morre de doença, de desgosto e de desprezo. E ainda assim ele tem documentos sobre moralidades. E aí a gente vai pegar um monte. Max Weber, para pegar um liberal, um capital. O Weber é o cara que vai para a guerra, luta na guerra e escreve depois, ajuda a escrever o Tratado de Versalhes de como resolver a guerra. Porque a guerra não era legal. Quer dizer, o tempo inteiro a gente pode pegar diversos personagens e ver que tem o faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Na sua opinião, pode ter várias versões de nós mesmos, dependendo de como foi criado, ou daria tudo no mesmo? Eu acredito que tem várias diferentes. Com certeza, várias diferentes, Gabriel. Né? Sem dúvida nenhuma. E isso é a filosofia. A filosofia está aí para a gente compreender que o universo que você está inserido, ele vai contaminar as tuas percepções de vida e mundo, sem dúvida nenhuma. Mas não há negociação sobre isso. Pode ficar certo que se tu for criado por um universo de uma religião, ou de uma não religião, ou de uma outra religião, uma realidade econômica, ou outra realidade, se você for rico, pobre, uma estrutura familiar X ou Y, uma estrutura social X ou Y, uma influência política X ou Y, uma situação regional, aí eu estou falando da geopolítica, né? Se você é brasileiro ou norte-americano, ou se você é nortista ou sulista, todas essas circunstâncias vão influenciar no teu prisma de vida e mundo, não tenha dúvida disso, isso é certo. O Gabriel Vargas de hoje, se tivesse sido criado em outra condição, era outro Gabriel Vargas. Tanto é que quando você muda muitos núcleos da sua convivência, você muda. Se você enxergar 10 anos atrás o seu grupo de amigos no colégio, que provavelmente não é o mesmo grupo de agora, o seu universo cultural, o seu universo intelectual, é um outro eu. Sem dúvida nenhuma. Esteticamente, ideologicamente, existencialmente, entre outros aspectos. Emocionalmente, por aí afora. Tá? Gente, primeira coisa que a gente tem que perceber é a noção do estado natural de John Locke. Tá? Todos os três filósofos que eu vou abordar a partir de hoje, os contratoristas, eles falam sobre o estado de natureza, a sociedade civil e o contrato social. Anota essas três expressões. Estado de natureza, ou estado natural, se quiser, sociedade civil e contrato social. A pergunta pode ser genérica. Segundo John Locke, é específica. Segundo Thomas Hobbes, é específica. Segundo Jean-Jacques Rousseau, é específica. Agora, o que é o estado de natureza não é sobre o prisma de nenhum deles. É genérico. O que é a sociedade civil é genérico. O que é o contrato social é genérico. São essas as três questões que eu disse que podem cair sobre o contratualismo na tua prova sem abordar autores. Tá? Então, comecemos com essa noção geral. O primeiro tópico é uma noção geral. O estado natural é aquele estado primário, aquela primeira camada primitiva, pré-política. Pré-política não quer dizer pré-social. A política surge depois da sociedade. Mas a sociedade surge
quando ainda estávamos sob a égide do estado natural. O que eu estou querendo dizer com isso? O homem das cavernas vivia no estado natural, o estado in natura. Como? Porque tenho fome, me aqueço porque tenho frio, me refresco porque tenho calor, bebo água porque tenho sede, reproduzo porque é um instinto, fujo do perigo, me abrigo do risco, busco conforto. São coisas naturais. Cumpro as necessidades fisiológicas. Só que eu estava isolado na minha caverna. Quando foi chegando um, outro, e outro, e outro, e outro, eu continuei a estar no meu estado natural, mas agora em sociedade. Tanto é que nós começamos a nos organizar socialmente, mas não politicamente. Primeiro nós combinamos. O Guilherme, o Eduardo e a Bianca vão caçar, porque eles vão trazer comida para todos nós. Ao passo que a Isadora, o Gabriel e o Pablo vão cuidar do nosso grupo aqui, da nossa aldeia, sei lá o que, como é que a gente chama. E o João Vitor, a Yasmin e eu, nós vamos preparar a comida quando vier. Ou seja, eu organizei, né, regimentei as relações sociais sem a necessidade da institucionalização da política. Então, o estado natural é pré-político, mas não pré-social. Tá? Não precisava ter um líder. Quem vai perceber a necessidade do líder como algo que faz parte da natureza é o Rousseau. Tá? Aí, agora que está em caixa alta, né, já é uma noção do Locke. Ele vai dizer, primeiro, o indivíduo é egoísta, individualista. Por isso, o liberal é tratado como um cara mais egoísta. Como se o egoísmo fosse algo ruim, não necessariamente o é. Ele só está dizendo que nós cumprimos os nossos instintos primários, e o instinto primário é de autopreservação. A primeira coisa que eu faço é me cuidar. Isso é individualista e egoísta. Porém, ele está dizendo que o homem é bom na sua essência. Olha, aqui é que eu estou dizendo que o Locke ele é um híbrido entre o Rousseau e o Hobbes. Porque o Rousseau e o Hobbes é o Grenal, né? O Rousseau vai dizer, o homem é bom no seu estado primitivo. A sociedade é que corrompe a natureza do homem. O Hobbes vai dizer, o homem é mau na sua natureza primeira e conviver em sociedade é a única solução que se tem para organizar esse individualismo, passando uma régua sobre ele através das leis. Esse aqui fez um híbrido. O homem é egoísta, mas é bom. Eu sou individualista, mas não quer dizer que eu sou um cara ruim. Esse é o primor argumental dos liberais. Aí o nosso amiguinho Locke vai dizer, os direitos naturais que precisam ser asseverados pelas leis, pelas regras, larga um gato no meio do lobo, ele vira logo um lobo. No rato, ele vira um rato. Aí o homem é o produto do meio, Pablo. Interessante essa noção, né? O homem é o produto do meio. Falou em lobo, eu já pensei no Hobbes, né? Do homem, o lupus homini, né? O homem é o lobo do próprio homem. O Guilherme já deu um outro prisma, né? Interessante. Esse é o debate da existência, gente. Sabe? A relação Rousseau e Hobbes nesse grenal, nessa queda de braço. Mas para fechar a aula aqui, até um pouquinho antes mesmo, para a gente não ficar adentrando muito conteúdo, porque é muito volume para a gente pegar muito pouquinho, mas as 3 garantias que as leis têm que assimilar e pregar, segundo Locke, garantia à vida, garantia à liberdade e garantia à propriedade privada. Essas são as 3 primordiais. Depois ele vai trazer 2 elementos que são periféricos, mas são também muito importantes e protagonistas. A garantia da defesa dos seus direitos, ou seja, eu preciso ter um julgamento para ser considerado culpado, eu não posso simplesmente ser apontado. Imagine você que, no período monárquico, não havia um julgamento. O rei falou que o cara é culpado, manda para a guilhotina e pronto. Mas eu tenho que ter o direito da ampla defesa dos meus direitos. Aqui vem o Estado democrático de um sufrágio, não ainda político, mas social. E eu tenho que ter o direito à rebeldia. O que é o direito à rebeldia? Direito de livre manifestação. A isegoria grega clássica. Eu tenho que ter o direito a não concordar e me rebelar com a estrutura vigente, desde que ordenadamente, ordeiramente, etc, etc, etc. Esses direitos são inalienáveis, são seu e somente seu. Não pode ser repassado, transferido.
A sua vida é sua, ninguém pode tirar e você não pode emprestar para ninguém. A sua liberdade é sua e você não pode emprestar para ninguém, ninguém pode lhe tirar. A propriedade privada é sua e ninguém pode tirar de você. Não podendo tirar, a pessoa que tentar tomar a sua propriedade precisa ser sancionada. Por isso, a preocupação com a minha posse, com o meu celular, o meu carro, a minha casa, o que é meu é meu. A defesa dos meus direitos é minha e eu tenho que ter isso garantido também nos documentos e o direito de manifestação também. Sendo assim, quem marginalizar essa circunstância, ou seja, ferir esses direitos, atentar contra eles, né, tentar atingir um indivíduo ou um grupo, estará em desacordo com os regimentos. Tá? Aí, olha que engraçado. O Locke fala sobre o direito de guerra e vingança. A vingança é algo curioso, né? Meio aqui que ele retomou a lei de Talião, assim, olho por olho, dente por dente, né? Tipo, tentou me matar, eu tenho direito à vingança. Pô, calma lá, também não é tanto assim. Tem que ter o direito garantido e o feridor do direito tem que ser sancionado. Mas a vingança é braba e a guerra também. São exercícios exagerados, né? Guerra e vingança, mas ele leva até o topo. Ele vai dos menos aos máximos. Tá? Aí ele vai dizer, o direito de vingança e de guerra, que sempre existiram, na reflexão dele, lei de Talião, a lei dos primeiros gregos. Lembra aquela historinha que eu contei do Dracon? Que ele era tão regrado com as leis, que ele dizia que quem matasse alguém tinha que ser punido com a morte, e um dia uma estátua caiu sobre o cara e ele mandou matar a estátua. Isso é tão grosseiro, diz o Locke, que direito à vingança e direito à guerra aniquila a sociedade porque é só um revanchismo sangrento. Então ele vai dizer, não tem como nós ficarmos debruçados só em direito de guerra e vingança. O direito à guerra é a última camada de uma política social, né, de busca de equação de direito. É a última instância. Né? Só para problematizar. Então ele diz assim, não, guerra e vingança não é o caminho, porque isso aniquilaria as sociedades em curto espaço de tempo. A autopreservação, a necessidade de não morrer e não matar, óbvio, a legítima defesa, sim, aí é legítimo. Né? Mas a necessidade de se autopreservar, de viver e não matar, motiva a necessidade de termos babás e regrinhas. A babá é o Estado, as regrinhas são as leis. E quem é que é cuidado pela babá e pelas regras? As crianças. Nós, a sociedade civil. É mais ou menos assim. Tipo, tu bater na mesa e se machucar e querer bater nela com vingança ou raiva. Mas o Dracon fez isso. Fez isso com a estátua, se vocês lembrarem. Gurizada medonha, por hoje é isso. Fechamos. Aula que vem, nós vamos afundar mais o Locke e aí nós vamos para o Grenal da filosofia. De um lado, o homem bom, o bom selvagem de Rousseau. Do outro lado, o homem sendo o lobo do próprio homem na guerra de todos contra todos, do Thomas Hobbes. E aí nós vamos para protagonistas da filosofia moderna. Muito boa aula, obrigado, galera. Que bom que deu tudo certo hoje, vamos que vamos. Sexta-feira eu estou de volta. Tchau, fui.